É aquele, tá, Márcio, no final. Apocalipse 11, 19 e 11. Diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde em enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Até aqui. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, fala conosco com poder, com autoridade, com unção, com inspiração. Abre o nosso entendimento para compreender aquilo que for será ministrado, e que a tua palavra não volte vazia, mas ela venha produzir em nós o que ela foi determinada para fazer. Senhor, leva cada mente cativa. Eu repreendo todo espírito de confusão, eu repreendo todo espírito de sonolência, de distração, de roubo da tua palavra, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, assume esse culto e usa a minha vida como canal de bênção para falar o coração da tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode tomar assento. Como eu disse, na quarta-feira a gente vai falar sobre o pecado de Acã, segunda parte, as experiências que Deus nos deu esses anos aí de ministério, a respeito de maldições de base legal. Semana passada, me parece, eu falei sobre a manifestação do anticristo, que é lá no livro de Apocalipse capítulo 6, que fala que Jesus ele deslata o primeiro selo e vem um cavalo branco, mas ninguém sabe quem é o cavaleiro. Ele não revela a sua identidade, mas diz que ele tem uma coroa na cabeça, um arco na mão, e que ele vem no cavalo branco vencendo para vencer. Semana passada eu falei sobre isso, está lá no Facebook da igreja. E hoje eu quero falar sobre a segunda vinda de Jesus. Eu quero falar do verdadeiro cavaleiro do cavalo branco, que está aqui em Apocalipse 19, de 11 a 21. E aqui nós vemos o relato do apóstolo João. Aqui você vê, João ele vê as cortinas do universo se abrindo diante dele, e ele contempla a Jesus vindo para cumprir os últimos atos de justiça sobre a humanidade pecadora. Você vai ver no livro de Apocalipse, Deus enviando juízos parciais, até que chega no final, que ele aplica o juízo final. Então, cada juízo que Deus vai enviando no livro de Apocalipse, cada vez vai ficando pior, mais sérios, mais terríveis. E você percebe que mesmo diante dos juízos que Deus envia sobre a terra, o povo não se converte, o povo não se arrepende, e ainda se rebela contra Deus. Aqui no versículo 11, desse capítulo 19, diz o seguinte: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E aí ele tem a sua identidade. O seu cavaleiro se chama
fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui se cumpre uma palavra que Jesus falou para o apóstolo João, que muitos pensavam que ele não iria morrer até Jesus voltar, mas não era isso. Jesus havia dito para João que João não morreria sem que primeiro ele visse a volta de Jesus. E aqui ele está vendo Jesus voltando. Ele está vendo Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Só que o interessante desse homem que andava com Jesus, esse homem que tinha uma intimidade tão grande que era o único entre os discípulos que encostava a sua cabeça no seio de Jesus, no peito de Jesus. Esse João aqui, ele vê o Jesus de uma forma diferente. Ele não vê o mesmo Jesus que caminhou com ele nessa terra. Em primeiro lugar, que eu quero perguntar para os irmãos aqui, é qual a visão que você tem a respeito do Senhor Jesus? Fala para o teu irmão que está do lado. Como você enxerga Jesus? O Papai Noel, que gosta de ficar dando bênção para todo mundo. Algumas religiões enxergam a Jesus, sabe como? Como um menino Jesus, no colo de Maria, fraquinho, indefesa, como criança, que tem que pedir o auxílio dos santos para interceder em oração, porque ele não dá conta de tudo sozinho. Tem outros que têm uma visão de um Jesus apenas sofredor, cravado na cruz, crucificado no madeiro, de um Cristo morto. Ou ainda outros enxergam ele apenas nem como o Filho de Deus, mas como um profeta qualquer. Mas eu quero te apresentar nessa noite, querido, um Cristo vencedor, ressurreto e todo-poderoso. A palavra do Senhor diz que João viu o céu aberto e o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Em segundo lugar, João ele vê a Jesus como um comandante dos exércitos celestiais. Porque na primeira vez, quando Jesus veio a essa terra, querido, ele veio como servo, ele veio humilde, ele veio sofredor, mas na segunda vez, querido, na segunda vinda de Jesus, ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Na primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, manso. Mas na segunda vinda, ele não vem mais como cordeiro, ele virá como o leão da tribo de Judá. Glórias ao nome do Senhor. Na primeira vida ele veio para salvar os homens, chamar os homens ao arrependimento dos seus pecados. Essa é a primeira vida dele, mas a sua segunda vida ele virá para aplicar a justiça e o juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitaram e não se arrependeram dos seus pecados. A primeira vez ele veio para salvar, mas a segunda vez ele vai vir para julgar e aplicar juízo. Ok? Eu quero te perguntar aqui essa noite, você que me ouve, com qual Jesus você deseja se encontrar? Com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou com o leão da tribo de Judá? Com aquele que é o príncipe da paz? Ou com o Senhor dos exércitos? Fala para o teu irmão, com qual Jesus você quer se encontrar naquele dia? Em nome de Jesus. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém sentado num cavalo branco, não, sentado num jumentinho. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Aí jogavam lá os ramos, não é verdade? Mas na segunda vinda, querido, ele vai vir como cavaleiro do cavalo branco. Glórias ao nome do Senhor. Mas ele não é aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, não. Aquele lá é o espírito do engano que eu falei semana passada, o anticristo. Pelo contrário, esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ele se chama fiel e verdadeiro. E eu quero falar para você que me ouve nessa noite, quantos aguardam aqui Jesus para a salvação? Ele prometeu que ele iria voltar, e ele é fiel e verdadeiro para cumprir o que ele prometeu. Ele vem como comandante dos exércitos celestiais, ele vem revestido de autoridade. Eu quero dizer para os irmãos, queridos, muitas vezes os homens
eles são parciais no seu julgar, os homens são corruptos, os homens são subordináveis, os homens têm 2 pesos e 2 medidas. Mas eu quero dizer, queridos que me ouvem nessa noite, o Senhor Jesus, Ele é incorruptível. Por isso que aqui diz que Ele julga e Ele peleja com justiça. Glórias ao nome do Senhor. Tem um menino que chama Tiago, ele mora na rua à frente da minha casa. E a gente sempre fala sobre a volta de Jesus. E ele tem síndrome de Down, mas eu brinco com ele. E às vezes ele fala comigo: olha, nem os loucos errarão o caminho. E aí sempre quando eu passo, ele fala assim: olha, não segura no meu pé não. É quando Jesus voltar, não vem segurar no meu pé não. Não é verdade? Porque, meu irmão, filho de peixe não é peixinho. Cada um dará conta de si mesmo diante do... A salvação é individual. A palavra do Senhor diz que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado. Um tem aliança e o outro não tem. Um tem compromisso e o outro não tem. Um tem vida com Deus e o outro não tem. Então naquele dia, querido, em nome de Jesus, Ele vai julgar com justiça e vai dar a cada um segundo as suas obras. Em terceiro lugar, na sua vinda, querido, Jesus, Ele vem para juízo. Ele vem para julgar aqueles que tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, mas o rejeitaram e não se arrependeram dos seus pecados. Eu costumo falar, Gabriel, que Deus tem 2 lados. Tem gente que só enxerga um lado dele, que Ele é amor, Ele é perdão, a misericórdia, é longânimo, é benigno. Mas existe um outro lado de Deus que diz que Ele também é um fogo consumidor, que Ele é justiça. E aqui Jesus está vindo com justiça para julgar a terra. Julgar a quem? Vamos lá em Apocalipse 9. Apocalipse 9 vai falar a quem Jesus virá julgar. Versículo 20 e 21. Apocalipse 9, 20 e 21. Estão tocando as trombetas. Deus está enviando os flagelos sobre a terra. Mas olha a resposta que os homens dão na terra. Versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, não deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar, e nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Por mais que Deus vai apertando, por mais que as coisas vão piorando, né? Porque primeiro vem uma dengue, depois vem o zika vírus, chikungunya, depois vem uma coronavírus, não é verdade? Mas nem assim os homens, eles se arrependem diante do Senhor. Aqui em Apocalipse 9 está falando da última geração de homens que estará sobre a terra quando Jesus voltar. Uma geração, como Paulo diz, que tem comichão no seu ouvido, que não quer ouvir a verdade. Uma geração obstinada na prática do pecado, uma geração mergulhada no pecado e que não sente nenhuma necessidade de se arrepender, que não se entristece nem se incomoda com uma vida muitas vezes torpe. Essa é a última geração de quando Jesus vai voltar. É uma geração com a mente cauterizada, que pratica as suas abominações, mas que enxerga tudo que pratica como algo normal, algo comum. Insensíveis à vontade de Deus, insensíveis à voz de Deus, insensíveis ao chamado de Deus ao arrependimento. Pois apesar de Deus enviar vários flagelos, na esperança que os homens se voltassem para Deus se arrependessem, essa geração, ela não quer se arrepender. E Deus não vê outra saída senão enviar o quê?
Juízo. Hoje de manhã a gente estava falando, olha, Israel, Jesus veio para o povo de Israel, para os judeus, e os judeus não o receberam. E nisso que eles não recebem, era uma porta de oportunidade para quem? Para os gentios. E aí começa um tempo chamado tempo da graça. O Espírito Santo é derramado, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas a palavra de Deus diz que o tempo da graça vai acabar também. Que assim como foi com Noé, quando Noé entrou na arca e a porta foi fechada, a porta da graça vai se fechar. E depois que eles entraram na arca, querido, ninguém mais abria a porta. Para aqueles que estavam dentro da arca, houve salvação. Mas para quem estava do lado de fora, eu quero perguntar a você nessa noite: você está dentro ou está fora do reino? Você está dentro da arca ou fora da arca, que é chamada igreja? Você tem uma aliança com Deus ou não? Onde você está nessa história? Glória ao nome do Senhor. Porque Deus, ele não veio saída senão enviar o seu juízo sobre a terra. Deus veio primeiro com a sua misericórdia. Jesus, ele veio para salvar. Mas os homens não quiseram, então ele vai vir agora com juízo. E quais são os principais pecados pelos quais a humanidade será julgada? Primeiro, aqui fala sobre idolatria. Os outros homens, versículo 20, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Idolatria. Sabe o que é idolatria? Adoração desviada. É você escolher adorar a criatura em vez do Criador. E muitos nessa geração têm adorado o diabo, têm adorado os demônios, vai adorar a besta, adoram os ídolos. Quais são os ídolos de hoje, querido? Pau, pedra, adoram os ídolos da mídia, os cantores, os atores. Adoram ao dinheiro, o dinheiro também é um ídolo. Adoram o seu próprio corpo, mas eles dão as costas para Deus. Esses são os idólatras. Eles não se arrependeram da sua idolatria. E muitos nessa última geração rejeitarão a Jesus, mas receberão de braços abertos o anticristo e o adorarão como se ele fosse o próprio Deus e sofrerão juízo por causa disso. O segundo grupo de pessoas que Deus vai enviar juízo não é apenas os idólatras, mas também diz aqui a palavra que os assassinos não se arrependeram. Versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassinos. O que isso fala? Isso fala da violência generalizada. Você tem visto violência generalizada nesses dias? Porque Jesus fala: aqui estão os dias de Noé, aqui estão os dias de Ló, onde a violência impera em todos os níveis da sociedade. É na família, é feminicídio, morte de mulheres, pai matando filho, filho matando pai, violência no tráfico de drogas, onde as pessoas têm matado umas às outras pelos motivos mais banais que você possa imaginar. Quem nunca ouviu, camarada está lá com o som alto, aí o pessoal vai lá: você pode abaixar, o cara vai lá, pega uma arma e dá um tiro. Nos Estados Unidos, o camarada estava devendo $20 para o outro não pagou, ele foi lá na casa dele, matou ele, queimou a casa com ele dentro, por causa de $20. Tem gente matando por causa de um celular, porque a vida nessa última geração é banal. Veio a violência generalizada. Nós temos ouvido de assassinatos de requinte de crueldade, como aquela Elisa Samúdio. Quantos se lembram da Elisa? Lá que estava envolvido o goleiro Bruno do Flamengo, né? Parece que mataram ela, cortaram as partes dela de cachorro queimado. Essa é a geração que a gente está vivendo. Tem vídeos na internet, pessoas esquartejadas, decapitadas, queimadas vivas, crianças lançadas nos balões. Teve uma época, eu já tinha ouvido, a menina teve o filho escondido, ela tentou dar descarga do filho, no vaso, lá perto de casa. Não conseguiu.
Depois foi e deu filho. Na rua de trás da minha casa tinha um coleginho. Aí a Kombi que ia trazer as crianças, tinha um negócio assim de lixo, ela foi passar por ali, ela só ouviu o grito e um estouro. Botaram uma criança, um bebê recém-nascido no lixo. A Kombi passou por cima. O camarada ficou até meio doente da cabeça, porque ele ouviu a criança gritando. Quando foi ver lá no resto de criança, muitas crianças sendo jogadas no balão. Um tempo atrás estava acontecendo isso, irmão. Violência generalizada. Vídeos de animais sendo queimados com maçarico, arrancando a pele do animal vivo. Essa é a nossa geração. Pais espancando bebês, filhos matando pais a paulada. Não tem aquela menina que está presa? Ela foi lá com o namorado, eles mataram os pais, a paulada está saindo a saidinha do dia dos pais. Estados Unidos e outros países, sabe aquele filme O Som da Liberdade? Quantos viram esse filme? Dizem que alguns países dos Estados Unidos estão subindo mais de 1 milhão de crianças por ano. 1 milhão. Para tráfico de órgãos, para serem sacrificadas a demônios e para prostituição infantil. Eu quero falar para os irmãos, o mundo está perdido. O ser humano está se transformando num bicho. Você viu os ataques terroristas em Israel? Eles entraram às 6h30 da manhã em Israel, pegaram mulheres, velhos, crianças, mulheres grávidas, rasgaram a barriga, pegaram crianças, botaram dentro de micro-ondas, estupraram as mulheres, mataram famílias inteiras. Mais de 1.200 pessoas foram mortas num dia no ataque terrorista. E a palavra de Deus é o seguinte: e eles não se arrependeram dos seus assassinos, da violência cometida por suas mãos, por isso sofrerão o juízo de Deus. Os idólatras, os assassinos. Em terceiro lugar, eles não se arrependeram das suas feitiçarias. A palavra feitiçaria vem da linguagem original no grego, que significa farmakeia, que vem da palavra farmácia. Quantos já viram lá aqueles filmes antigos que tem lá o xamã, que para entrar em transe ele tem que fumar um negocinho para ele entrar em contato com os espíritos? Porque a feitiçaria era chamada de farmaqueia no passado, porque naquele tempo as pessoas invocavam os demônios e faziam feitiçaria usando drogas. E hoje, queridos, a gente vê, porque em muitos países está sendo liberada a droga, nós temos visto uma epidemia de drogas destruindo a vida de pessoas. E é a evidência desses demônios influenciando o mundo cada vez de uma forma maior. E para você ter a noção de quanto isso é destruidor, só quem já esteve no meio da família, entre os familiares, ou quem já experimentou, sabe quanto a droga pode destruir as pessoas. Deixa as pessoas num estado miserável, destrói o indivíduo, destrói a família inteira. E nesse tempo, os níveis de feitiçaria, de droga, será epidêmico, e as pessoas não se arrependerão das suas práticas. Por isso, o juízo de Deus virá sobre elas. Assassinatos, idolatria, feitiçaria. Em quarto lugar, diz que eles não se arrependeram também da sua prostituição. A palavra prostituição aqui no original é porneia, significa pornografia. De uma parte que fala grafo, grafo no grego é escrita e desenho. Pornografia é a representação gráfica desse espírito de imundícia, de pecado, de prostituição. E eu quero falar para os irmãos, no mundo de hoje já é epidêmico.
Milhões de pessoas hoje são escravos da pornografia, seja infantil, seja com animais, seja com cadáveres. Tem gente que está já totalmente corrompido. E as pessoas começam nessa prática, às vezes com 8, 9, 10 anos de idade. Às vezes o pai lá deixa lá, ó, porque é a babá eletrônica, o pai e a mãe deixa lá no celular e fica no celular, fica de madrugada no celular, não sabe nem o que o filho está acessando. Aí quando vai ver, às vezes uma criança de 10, 11 anos já está viciada na pornografia. Porque hoje eles têm acesso a tudo. Você vê pastores, líderes, homens, mulheres, crianças, tudo envolvido nessa prática. Eu me lembro que, trabalhando no colégio, tinha uma menina que era de uma outra denominação que eu vou falar, o marido dela era ministro de louvor. E aí botaram aí no grupo da igreja, grupo do Ministério de Louvor da igreja. E aí ela foi ver o que estava acontecendo lá no grupo do Ministério de Louvor da igreja. Eles estavam mandando entre eles fotos de pornografia. Ministério de Louvor, gente casada. Da igreja ministrava no altar. Vendo pornografia. Quantos casamentos foram destruídos por causa desse vício? Hoje tem países que querem até estabelecer lei para promover pedofilia. E eu quero falar para você que me ouve nessa noite. Se você tem se envolvido com isso, peça ajuda. Clame pela misericórdia de Deus. E o que você mais vê nessa geração que antecipa a volta de Jesus, se antes essas coisas eram veladas, eram praticadas as ocultas, hoje a sociedade promove publicamente. Ninguém mais tem vergonha, né? Vai ver a tatuagem de uma certa cantora aí, botou para todo mundo ver. E a palavra de Deus: e não se arrependeram da sua prostituição, por isso o juízo virá sobre eles. Em quinto lugar, não se arrependeram também pelos seus furtos, roubos. Eu quero falar para os irmãos, esse é o tempo da corrupção, onde os homens chegam no poder, e em vez de trabalhar em favor do povo, em benefício do povo, eles usam o seu cargo, da sua posição para roubar, para desviar dinheiro, para enriquecer ilicitamente, em detrimento do sofrimento do povo. E eu quero falar para os irmãos, isso não é só no Brasil não, isso é no mundo todo. Quanta gente se enriqueceu com a morte das pessoas pelo Covid? Quantos recursos foram desviados? Quantas compras de remédio, aparelhagem foi superfaturada, que foram compradas por preço exorbitante e nunca chegaram, principalmente lá em Manaus. Eles meteram a mão e roubaram tudo. Quantas pessoas trabalham na justiça, que se vendem por dinheiro, prende o inocente e solta o ladrão? Quantos policiais que liberam o traficante aí quando ele molha a mão para continuar destruindo as vidas por causa de dinheiro? Nós não estamos aqui, querido, para apontar o dedo para ninguém, acusar ninguém de pecado, mas para dizer que o pecado destrói, que o pecado corrompe, que o pecado precisa ser tratado, senão ele vai acabar com a sua vida e te levar para o inferno. E só é um remédio contra o pecado, que se chama arrependimento. Fala o teu irmão aí. Só há um remédio para o pecado, e o remédio se chama arrependimento. Idolatria, assassinato, prostituição e furto, roubo, corrupção. Provérbios 28, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Está encobrindo, está coitando, continua no erro, não vai prosperar não vai andar para trás. Mas olha o que ele diz: mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia.
Eu quero falar para você que sem arrependimento não há remissão de pecado. E aqui diz que eles não se arrependeram dos seus furtos, da sua corrupção. Por isso o juízo de Deus virá sobre eles. Pessoas que vendem tudo, vendem a sua alma para ganhar dinheiro, vendem até a sua própria mãe. Então por que Jesus ele vem nessa segunda vez? Ele vem para pelejar contra os pecadores e julgá-los com justiça. E uma das características dessa última geração, da segunda vinda de Jesus, querido, é uma coisa chamada soberba, arrogância. É um escárnio para com Deus e escárnio para com as coisas de Deus, para os valores da palavra de Deus. Quantos aqui viram a entrada das Olimpíadas? A cerimônia que eles fizeram na mesa lá da Santa Ceia, colocaram todo tipo de abominação. Essa é a característica dessa geração do juízo. E esses arrogantes falam assim: quem poderá vencer a besta? Quem poderá contra ela? No capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 4, diz o seguinte: adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Eu te respondo: quem virá e pelejará e a vencerá com a espada que sai da sua boca? Jesus. No capítulo 19 aqui, versículo 19: e vi a besta e os reis da terra com o seu exército congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e com o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e ela e o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo. Glórias ao nome do Senhor. A besta se deu mal. Os idólatras vão se dar mal se não se arrepender. Assassinos, aqueles que estão na prostituição, o roubo. E algo muito interessante que fala aqui a respeito desse cavaleiro do cavalo branco, Jesus, está lá no versículo 12. Diz a palavra do Senhor: o que, irmãos? Os seus olhos são como chama de fogo. Você já viu que é muito fácil ser crente aqui? Ou sabe todo mundo que você é espiritual? Você é de Jesus? É? A gente vê aqui dentro da casa do Senhor, para a gente todo mundo é crente. Mas quando fala aqui que Jesus tem os seus olhos como chama de fogo, isso fala da onisciência de Deus. Isso fala que Ele sabe de tudo, que Ele conhece a tudo e a todos. E nada passa despercebido diante dos seus olhos, irmãos. Muitas vezes a pessoa vai enganar os homens, vai enganar a esposa, vai enganar a liderança, a igreja, todo mundo. Mas eu quero te dizer, querido, ninguém pode enganar a Deus. Jesus consegue enxergar além da superfície, além da aparência. Ele conhece as nossas atitudes e as motivações do nosso coração. Os seus olhos são como chama de fogo. Fala para o teu irmão aí: não adianta querer esconder nada de Jesus. Fala para o teu irmão: não adianta querer esconder nada de Jesus, porque Ele te conhece. Em quinto lugar, diz não só que Ele tem olhos como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Fala para o teu irmão aí: Jesus é rei. Ele vem para reinar sobre toda a terra, e o seu reino será eterno. Olha o que diz em Lucas 1:26. Lucas 1:26. Lucas 1:26. O sexto mês foi hoje o Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvindo essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E o que mais? E esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Próximo. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Jesus, ele vem para reinar porque ele é rei. Queridos, os homens governam com impiedade, os homens governam com ditadura, com injustiça, com corrupção. Mas essa terra será purificada com fogo, e Cristo governará com equidade e com justiça sobre todos aqueles que se sujeitarem ao seu senhorio. Glórias ao nome do Senhor. Em sexto lugar, ele tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aqui no versículo 19, glórias ao nome do Senhor. E aí eu quero dizer, querido, que nome fala sobre identidade. Nome fala sobre caráter. É o que você não vai ver no cavalo branco lá de Apocalipse 6. Ele não mostra a sua identidade, ele não mostra o caráter, mas aqui o cavaleiro branco de Apocalipse 19 mostra a sua identidade, mostra o seu caráter. E diz que ele tem um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Então lá em Apocalipse 2:17, olha que interessante. Apocalipse 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. E alguns teólogos, queridos, acreditam que esse nome que vão receber é o mesmo nome de Jesus, que será transferido à igreja. Você será chamado pelo nome que Jesus vai ter, o novo nome dele que ninguém conhece, porque lá em Apocalipse 3:12, olha o que diz: ao vencedor falou ele, coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o que mais? E o meu novo nome. Glórias ao nome do Senhor. Em sétimo lugar, no versículo 13 lá de Apocalipse 19, diz assim: e está vestido com manto de sangue. Apesar de ser o cavaleiro do cavalo branco, com vestiduras brancas, o seu manto está salpicado de sangue. Sabe para quê, irmãos? Para nos mostrar que ele é o mesmo Jesus que foi ferido pelas nossas transgressões, que foi moído pelos nossos pecados, que foi crucificado, que derramou o seu sangue e foi morto, mas que venceu a morte e ressuscitou e está vivo e vitorioso pelos séculos dos séculos. Aleluia! Fala, teu irmão, Jesus está vivo. Ele venceu a morte e ele virá para julgar as nações. Em oitavo lugar, o seu nome é chamado o Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o autor e sustentador de todas as coisas. Deus criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando o texto diz que o seu nome é o Verbo de Deus, ele está dizendo que ele não é uma mera criatura criada por Deus, que Jesus é Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Em nono lugar, quem são esses exércitos que vêm juntamente com Jesus? Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, na sua vinda, no versículo 14, diz o seguinte: e seguiram-nos os exércitos que eram no céu, montados com cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro.
Glórias ao nome do Senhor. Vai vir com Jesus os anjos dos exércitos celestiais, os anjos do Senhor. Uma parte dos teólogos diz que também os santos do Antigo Testamento virão com ele, porque lá em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, olha o que diz a palavra do Senhor. Judas 1, 14 e 15. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Versículo 15: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então vão vir os anjos do Senhor, vão vir os santos do Antigo Testamento, e a terceira parte desse exército que vem com Jesus é a igreja, a noiva de Cristo, pois a característica das vestes do exército celestial é igual à noiva de Cristo, linho finíssimo, branco e puro. Aqui em capítulo 19 de Apocalipse, versículos 7 e 8, olha o que diz: alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegados o quê? As bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, porém foi dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Glórias ao nome do Senhor. Então Jesus vai vir com os anjos do céu, vai vir com os santos do Antigo Testamento e vai vir com a sua igreja. E por que nós viremos juntamente com ele? Eu te respondo: para julgar essa terra, para julgar o mundo. Em 1 Coríntios 6, 2 e 3, 1 Coríntios 6, 2 e 3, olha o que diz: olha, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E ele diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Glórias ao Senhor. A igreja virá junto com Jesus para julgar essa terra. Precisamos compreender que no arrebatamento da igreja nós vamos subir e nos encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda de Jesus, nós desceremos juntamente com Ele para julgar essa terra. E Jesus, querido, não virá com todo esse exército celestial porque Ele precisa da nossa ajuda para derrotar o anticristo, os seus exércitos. Não, porque a palavra de Deus diz que Ele mesmo vencerá com a espada que sai da sua boca, a sua palavra. No versículo 15 diz o seguinte: e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Em 10º lugar, o Senhor Jesus, Ele virá para esmagar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o texto compara o mundo pecador, aqueles que não se arrependem, como um grande lagar que será pisado, que será esmagado pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A analogia aqui é forte. É um lagar. O lagar é o lugar onde esmagava a uva, querido, para produzir o vinho. Isso fala do nível de juízo que Deus vai trazer sobre os ímpios dessa terra. Ele vai pisar, Ele vai esmagar o lagar do vinho do furor da ira do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero falar para você: quantos aqui se assustaram com o coronavírus? Você não tem noção do que virá antes da volta do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está dizendo à sua igreja, o Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui essa noite: arrependa-se dos seus pecados, abandone as práticas erradas e entregue a sua vida a Jesus. Acerte a sua vida com Deus. Abrace a misericórdia de Deus hoje, porque naquele dia você não vai
não vai precisar provar do furor da ira do Senhor sobre a terra. E aí eu termino dizendo: como é que Jesus ele vence os seus inimigos? Eu te respondo: ele vence pela sua palavra. Sai da sua boca uma espada afiada. Como Deus criou o mundo, irmãos? Pela palavra. Como Deus sustenta toda a sua criação? Pelo poder da sua palavra. Como Deus revela a sua bondade para os seus servos? Através da sua palavra. Como Jesus mostrou os sinais que anunciaram a sua volta? Através da sua palavra. Como Jesus venceu o diabo no deserto? Através da palavra. Como os santos venceram a grande tribulação e foram vitoriosos? Através do sangue de Jesus e através da palavra do seu testemunho. Então a igreja irá vencer o mundo, o diabo, o pecado, e Cristo também vencerá todos os seus inimigos pelo poder da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor. E 11º lugar, e aqui acaba, tá, irmão? A palavra de Deus diz que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que diz o versículo 16: tem o seu manto e na sua coxa o nome escrito. Qual é o nome? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero falar para você que me ouve essa noite: é melhor você se dobrar hoje diante dele, em arrependimento, ser salvo, e você experimentar a misericórdia dele, porque naquele dia ele sofreu o juízo de Deus, e reconhecer a força que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glórias ao Senhor. Vamos colocar de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Cadê o ministério de louvor aqui em cima? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Ele vai julgar os idólatras. Ele vai julgar os assassinos. Ele vai julgar os feiticeiros. Ele vai julgar os furtos, os roubos. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Eu quero dizer para você que Jesus é Rei e Senhor, que Ele é Deus. Ele é o comandante dos exércitos do céu. Ele veio a primeira vez para salvar aquele que havia se perdido, mas ele virá uma segunda vez, não para salvar, mas ele veio para julgar duramente os pecadores dessa terra. Ele é aquele que vem, julgará e pelejará com justiça. Não adianta tentar esconder nada diante dele. Não adianta ocultar alguma coisa diante dele, porque os seus olhos são como chama de fogo. Ele nos conhece. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece a palavra antes de sair da nossa boca. Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele vem. Ainda que muitos não esperem mais, mas Ele vem. Porque Ele prometeu que Ele viria, e Ele costuma cumprir as suas promessas. Ele vem para estabelecer um reino e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia! Ele esmagará com furor todo o poder do inimigo, mas Ele agirá com misericórdia a todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e reconhecerem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu apresento a ti, Senhor, esses elementos e esse momento de Santa Ceia, Pai. Abençoa os elementos, fortalece o teu povo e abençoa cada um que vai participar da tua mesa nessa noite.
Enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos louvar o Senhor aqui, cantando esse louvor divino ao Cordeiro. Poder servir a ceia.
santo, santo, tu és santo. Santo, 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 tu és santo. Santo, 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 santo. Os seus pés. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. Ele é o verbo de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. O Senhor dos exércitos, aquele que venceu a morte e ressuscitou, aquele que venceu e se assentou à destra do Pai Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, aquele que nos comprou com seu próprio sangue e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Santo, 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 Pai é santo, Jesus é santo, o Espírito é santo. Ele está aqui essa noite. Nós estamos aqui para celebrar não o Deus morto, não Jesus cravado numa cruz. Ele já não está mais lá. Ele não está mais lá no sepulcro. O nosso Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Ele passeia no meio da sua igreja nessa noite. Ele se assenta na mesa junto conosco. Ele diz que de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, sempre tem parte comigo.
céu e da vida aos homens. Oh, abaixo, eu dou uma ordem à igreja fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ele vem buscar a sua igreja. Porque eu recebi do Senhor e também nos entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Será que você pode agradecer ao Pai por Jesus? Jesus é um presente de amor do Pai para você. Ele te amou tanto que Ele entregou Jesus por você. Aleluia. Aleluia. Será que você pode se lembrar de onde Ele te tirou? Pode agradecer. Faça a tua oração de agradecimento, de gratidão ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter Jesus na nossa vida, Senhor. O teu trabalho em nós não foi em vão, Senhor. Eu apresento esse pão que representa o teu corpo, Senhor, que foi moído pelas nossas transgressões. Eu te peço, Pai, abençoe esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoa todos que vão se alimentar pelo nome de Jesus. Tomai dele e comei todos, em nome de Jesus. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, mas não a nova aliança de um animal que foi imolado. Não. Jesus, ele fala: essa é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciares a morte do Senhor, até que Ele venha. A maior esperança do cristão é que Ele venha. Eu te peço, Pai, abençoa, derrama uma bênção especial sobre cada cálice, sobre cada um dos meus irmãos que vão ser alimentados para eles, vão beber esse cálice. Traga cura, traga saúde, Pai, traga fortalecimento espiritual. Derrama a alegria do teu Espírito, Senhor. Renova as forças do teu povo. Nesse momento, de uma forma sobrenatural, Senhor, derrama a tua bênção sobre cada um desses cálices e sobre cada um que vai beber dele, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você, antes de você beber, você já tem a tua bênção aí. Você vai compartilhar a tua bênção com teu irmão. Fala assim: meu irmão, eu quero te abençoar nessa noite, é sério. Troca o cálice com o teu irmão, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja fortalecido. Eu te peço, Pai, abençoe esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele todos em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar.